se abrir apesar de mim, apesar de ser eu, porque não somos mesmo capazes de trazer nada se não for uma palavra vinda do Senhor. Eu não sou capaz de preencher a alma, o coração e nem trazer entendimento suficiente para você, mas através de Jesus, através do Espírito Santo, essa conexão, e isso pode ser suficiente para você e ir além das minhas palavras. Eu peço que você se abra nessa noite para que a gente possa juntos entender o que o Senhor tem para nós. Bom, como o meu pai disse, né, na semana passada existiu a explanação sobre as qualidades do filho pródigo, e foi exatamente isso, mas queria complementar aqui. A gente estava conversando por telefone, e ele falando sobre o título da mensagem que ele queria dar, e eu falei assim, interessante, curioso, o outro lado do filho pródigo, e eu pensando, né, de como seria a mensagem, e ele falou, porque a gente bate, esculhamba muito o filho pródigo, mas ele tem suas qualidades, e a gente tem que olhar isso. Aí eu falei assim, o que deu start nessa minha mensagem foi a frase que eu falei assim, ele voltou porque ele sentiu saudade do que viveu, isso significa que ele viveu. O filho que ficou, de repente não viveu. Aí ele falou, tá aí uma outra mensagem. Eu falei, posso pregar sobre ela? Ele falou, claro. Eu falei, então tá bom. Então eu vou dizer hoje, o título da nossa pregação é o filho que ficou em casa. O filho que ficou em casa. E aí eu escolhi essa imagem aí de uma pessoa que não está vendo. E a gente vai falar um pouco nesse sentido hoje. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 15. E a gente vai a partir, né, do versículo 25, porque a história toda você já sabe, então a gente vai a partir do que a gente vai falar hoje, somente do filho mais velho. Entrementes, eu fui procurar o que era, porque, né, a gente não usa essa palavra. Então, assim, nesse ínterim, enquanto um estava vindo e o outro estava olhando, então, entrementes, o filho mais velho estava no campo. Quando foi se aproximando da casa do pai, ouviu o som da música e das danças. Então chamou um dos servos e indagou-lhe sobre o que estava acontecendo. Este informou, teu irmão regressou e o teu pai mandou matar o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Porém ele replicou ao pai, há tantos anos eu tenho trabalhado como um escravo para ti, sem nunca ter desobedecido a uma só ordem tua. Contudo, tu nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito, para que pudesse festejar com meus amigos. No entanto, chegando em casa, este teu filho que pôs fora os teus bens como prostitutas, tu ordenaste matar o novilho gordo para ele. Então lhe arrazoou o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que possuo é igualmente teu. Porém nós tínhamos que celebrar muito a volta deste teu irmão, e regozijarmos-nos, porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo. Eu quero relembrar para você que essa parábola do filho pródigo, ela foi escrita numa sequência. Existe uma sequência em Lucas 15. A primeira parábola é a ovelha perdida, depois a da dracma perdida, da moeda perdida, e então a parábola do filho pródigo. E quando Jesus contou essas três parábolas, uma na sequência da outra, ele estava respondendo, né? Ele estava ilustrando sobre termos alegria em encontrarmos algo que estava perdido, sobre termos juntarmos com os nossos amigos e celebrarmos alguém que estava perdido e reviveu, alguém que estava morto e reviveu, alguém que foi transformado, alguém que caiu em si e retornou. Então, desde a ovelha perdida com a dracma e o filho pródigo, esse é o contexto do que Jesus estava tentando mostrar ali aos discípulos. Nesse texto que eu acabei de ler, conta a história de uma família, de um pai amoroso e dois filhos muito diferentes. E a gente hoje vai focar nesse irmão que não saiu de casa. E eu quero que você, antes de tudo, antes da gente entrar nessas características dele, antes da gente
começar a fazer uma autoanálise, né? Você soubesse que o filho que ficou em casa representa nós cristãos que estamos na casa do Pai. O filho que ficou em casa representa nós que dizemos estar na casa do Pai, que nos sentimos na casa do Pai, que não abandonamos o cristianismo, que não abandonamos o Evangelho, mas que estamos sim aos pés do Senhor, ok? Entender a paternidade é a primeira coisa que a gente vai fazer agora. Se você já conhece muito bem sobre isso, me permita repetir para você, mas é importante a gente desenvolver relacionamento com Deus, entendendo que Ele é Pai. Se nós não entendermos a paternidade, não for para nós algo profundo, esse relacionamento com Deus como Pai, ele fica limitado. E no Novo Testamento, Jesus vem trazendo Deus como Pai, porque no Antigo Testamento Deus era conhecido pelo povo como um Deus que estava legislando, porque queria que o seu povo se tornasse eleito, porque Deus estava consumindo as pessoas que estavam fora do caminho, porque esse era o processo. Mas Deus não mudou a sua essência. Deus continua sendo o mesmo Deus no Antigo Testamento, e Ele já era um Deus amoroso no Antigo Testamento. Não existe nada que separe. Apenas Jesus vem trazendo, nesse momento no Novo Testamento, a aliança. Ele vem expondo que agora Deus é Pai. Ele vem expondo que Deus tem faces da paternidade. E quando Jesus bradou na cruz, o está consumado, isso é muito profundo, porque o está consumado, ele expõe que Deus agora não estava mais limitado a um espaço físico para se mostrar presente. O está consumado significou para nós, né, e para aquele momento, que Deus agora não precisa mais estar somente em alguns lugares. Tudo está consumado, você é livre na presença dEle, você pode ter ousadia. Então, o espaço físico, que muitas vezes limitava Deus de estar presente, ou um ambiente, agora o véu tinha sido rasgado e tudo estava liberto. Então, Jesus vem trazendo que, através do sangue dEle, a gente pode ter ousadia na presença de Deus, a gente pode ter liberdade para entrar no Santo dos Santos, e Ele consumou isso. Nessa nova dimensão de relacionamento, da nova aliança, Deus, dirigido por Jesus, logicamente, nos ensina a chamá-lo de Pai. E aí você vê a oração do Pai Nosso, Jesus ensinando. Em Efésios 3, 14 e 15, não precisa abrir agora, você vai ver lá Paulo dizendo que vai se dobrar agora para orar e vai chamá-lo de Pai, porque dele vem toda a paternidade. Então o Novo Testamento ele vem trazendo a figura de Deus Pai, tá? Estou fazendo isso para você entender que o pai da parábola, ele é Deus, e é interessante você entender esse amor paterno que existe ali. Bom, vamos pensar em algumas características agora desse filho que ficou em casa. Esse filho que ficou em casa, ele era um filho frio. Frio. Você vê isso quando você percebe a forma com que ele lida com a saída do irmão, né? E o retorno do irmão, você vê como ele lida. Como ele fala com o pai e o relacionamento dele com o pai. Você vê que ele é alguém mais frio. Ao mesmo tempo, você também pode ver que ele é uma pessoa ativista. Porque a Bíblia diz que nesse ínterim, ele estava no campo. Se você for um pouquinho antes, o pai já estava com os seus empregados de volta do seu trabalho, do campo, da lavoura, e disse que matasse o novilho para que fosse celebrado algo, e já estavam celebrando, porque o filho ouviu a música. Então, no momento em que todas as pessoas já estavam no seu repouso, no seu descanso, esse filho estava nas suas atividades ainda. Ele era ativista, ele era uma pessoa que, de repente, não sabia a hora de parar de trabalhar. Ele achava que ser servo nas tarefas e no trabalho era algo que pudesse enobrecê-lo. Vamos pensar nisso.
Ele foi alguém que se indignou no momento em que o pai mostrou aquela festa, ele se indignou. A indignação não é, eu não estou dando características boas ou ruins, né? Eu estou dando características apenas. Indignação, eu tenho muita indignação com muitas coisas erradas que eu vejo, né? Agora, a gente tem que ter o nosso coração equilibrado nas nossas indignações. Nesse caso, ele se indignou porque o pai matou o bezerro cevado. Eu não sei quantos de vocês conhecem as leis judaicas e os costumes judaicos. Eu não conheço muito profundamente, mas eu conheço algumas coisas. E quando um judeu mata um bezerro cevado, significa que esse bezerro, ele já estava sendo preparado, né? O novilho gordo, ele já estava sendo preparado. Ou seja, esse pai, ele aguardava o momento em que fosse ter uma celebração e uma festa. Não era uma surpresa para os empregados, tanto que ele diz, trazei o novilho gordo. Ele não diz, trazei um novilho gordo. Ele diz, trazei o novilho, aquele que eu mandei vocês prepararem, porque um dia ele chegaria, e é hoje o dia que nós vamos celebrar a volta do meu filho. E o irmão disse, o que está acontecendo aqui? Que novilho é esse que mandaram matar? Né? Ele se indignou em relação a algo bom, que estava sendo esperado, que era história para acontecer, que era motivo de oração daquela casa, vamos dizer assim. E ele reclamou, eu sempre estive aqui, né? Eu sempre obedeci às suas ordens e você nunca me deu um cabritinho. Daí ele joga para baixo, você mata um novilho gordo para ele, você não me deu um cabrito. Você já viu aquela pessoa, você já teve com alguém assim? Eu já tive experiências, né, de momentos de apelo, a gente está orando, ministrando, cura, libertação, cura da alma, enfim. E aí as pessoas começam a ver que outras estão recebendo e elas não. E certa vez uma pessoa veio me perguntar, por que aquela pessoa recebeu e eu não recebi? Você lembra da história dela? Você lembra como que aconteceu? Por que ela foi curada e eu não fui? Esse tipo de questionamento, na hora eu respondi, eu não sei. Não podemos ter essa resposta. Mas o fato desse filho ter questionado isso, né, ter reclamado, por que não fui eu? Por que você não fez para mim? É uma reclamação ruim. Porque se todos estavam esperando que ele voltasse, que ele fosse transformado, que ele vivesse, né? A gente hoje teve o exemplo aqui de manhã de uma pessoa que estava desaparecida e foi encontrada. E todos nós, mesmo sem conhecê-lo, ficamos muito felizes de termos sido um caminho, uma ponte. Eu fico imaginando a felicidade dessa mãe que encontrou o filho, né? E esse pai aqui estava aguardando por esse dia. Como esse irmão foi reclamar dessa festa? Como ele não percebeu? Sabe por que ele não percebeu? Porque ele não viu. Sabe por que ele perguntou para o pai, por que você não matou um cabrito para eu festejar com os meus amigos, se eu sempre fiz tudo aqui para você? E aí ele põe o ativismo dele, né? Eu estava trabalhando todo o tempo e não desobedeci nenhuma ordem tua. Ou seja, eu faço tudo o que você me manda. Mas ele não viu a herança. Ele não viu a herança. Ele era dono de tudo. O pai responde para ele, meu filho, você está aqui comigo o tempo todo. Tudo é teu. Tudo que eu tenho é teu. Você nunca me pediu. Você podia ter me pedido, porque você tem. Mas ele não viu a herança. Existe hoje, né, no tempo que a gente vive, uma questão de reformadores e dos neopentecostais, vamos dizer assim, porque os reformadores, eles focam muito de que os neopentecostais, eles só veem a bênção, só veem a herança, só querem saber de Deus por causa disso. Por outro lado, os neopentecostais criticam os reformadores porque não veem a herança, não querem ver nada, só querem criticar que a gente só vê a herança. Tem que existir um equilíbrio, né? Não estou defendendo nenhum nem outro, eu acho que os extremos são ruins, mas tem que existir, obviamente, esse equilíbrio. Mas, gente, não há como negar que o Evangelho é de bênçãos.
de que Deus é um Pai que quer abençoar, que ama abençoar, que quer nos dar coisas. O evangelho que a gente prega não é um evangelho que não tem recompensas, ele tem muitas recompensas. Nós, óbvio, que não podemos querer Deus pelas bênçãos, mas Ele vai nos dar. Jesus mostra na história dos leprosos que um voltou para agradecer, os outros não. Jesus não olhou a motivação do coração deles, Ele curou todos eles. A bênção foi dada. Obviamente, quem voltou para agradecer, agradou mais a Deus, agradou mais Jesus, mostrou o que é certo fazer, mas a bênção foi dada. E muitas vezes nós não queremos ver a herança porque achamos que a forma está sendo errada e a gente não vê a herança que a gente tem. Critica a forma, né? Não quer caminhar porque acha que está da forma errada, e aí a gente vê todo mundo sendo abençoado e nós não, e nós vamos questionar como filhos, mas nós não estamos vendo a herança. Estamos aos pés do Senhor, achando que estamos fazendo tudo, mas a gente não passa de meros trabalhadores. E achando que isso é suficiente para Deus nos dar recompensas, sendo que Ele pode nos dar, mas nós precisamos pedir, nós precisamos querer, nós precisamos ver e querer. Então essa atitude errada de quem só quer bênção, não pode suprimir o fato de que a bênção existe. Ah, mas ele só quer bênção. Sim, mas ela existe. Ele vai receber, tá? Ah, mas isso é muito injusto. Conversa com Deus. Porque na hora que você for conversar com Deus, provavelmente você vai pedir, você também vai receber. Deus vai te dar. Agora, queira ser transformado na motivação do seu coração. Ajuste a motivação do seu coração para que você veja a herança e não só queira ela, mas que você entenda por que ela existe, qual é o seu lugar como filho, o que o Pai deseja sobre você e o que você pode dar e o que Ele pode te oferecer. Esse relacionamento, ele é muito importante. A Bíblia diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. E a todos quanto receberam, foram chamados de filhos. É exatamente isso. O filho estava em casa, mas ele não viu o pai como pai. Ele viu como patrão, de repente, como chefe, onde ele trabalharia muito para receber algo, e quando ele viu alguém que não fez isso recebendo, ele foi pleitear o dele. E o pai disse, não, mas você não precisava ter pedido desse jeito, é tudo seu. Eu acho que nessa hora ele deve ter caído em si, poxa, mas eu trabalho tanto, né? E aí ali ele viu que o ativismo dele não era a forma mais correta de recompensas de bênçãos, porque ele viu outra pessoa sendo abençoada sem ter feito o que ele fez. Ele disse, né, eu era seu servo, eu obedeci suas ordens, você nunca me deu um cabrito. E o pai diz, era tudo seu, você podia me pedir. E tem muita gente deixando de experimentar a herança porque não está vendo a herança. Esse texto, né, e essa explanação, enquanto eu estava estudando, me fez lembrar da mulher Ciro-fenícia, mulher cananeia. Se você não se lembra da história, rapidamente eu vou dizer, antes Jesus estava caminhando e ela vem gritando. Ela viu que a filha dela estava endemoniada, né, e ela queria ajuda. Mas ela era uma estrangeira. E naquele tempo, um estrangeiro não judeu, ele não tinha os direitos que os judeus tinham pela lei. Então, ela foi gritando, e a Bíblia diz que Jesus não respondeu. Não respondeu, simplesmente ignorou. E ela gritava e Jesus não respondia. Os discípulos chegaram a dizer, depois você pode ir lá ler em Mateus 15, mas não leia agora para você não perder aqui. Os discípulos chegam a dizer, Jesus, está ficando feio, porque a mulher está gritando atrás da gente e você tem que responder. Nesse momento, a mulher se ajoelha diante de Jesus e começa a clamar por ajuda. E aí Jesus começa a dar vários foras nela. Lê lá depois. Na verdade, ele não dá foras grosseiros, ele começa a mostrar que ele não pode abençoá-la.
porque ela não é filha. Então, ele vai mostrando assim, olha só, apesar de você frequentar, eu vou fazer agora um link aqui e ver se você capta. Apesar de você frequentar a mesma casa, você não faz parte dessa família. E eu não tenho direito, pela aliança que foi feita a Abraão, de te dar prioridade. Eu estou indo curar os meus. Eu vim para as ovelhas perdidas, é isso que ele diz. Infelizmente, não vou poder te ajudar, porque você é gentia e você não tem o mesmo direito. E a mulher mostra que ela não quer usurpar de Jesus, ela só precisa de um pouco de atenção. E ela fala assim: Jesus, cá entre nós, essas pessoas para quem o Senhor veio, não estão te dando o valor que você merece. Eu sei o que você tem para dar e eles não querem, mas eu quero. Me dá só um pouquinho. O que eles estão jogando fora, dá para mim. Está sobrando. E aí Jesus diz: grande é a sua fé. Jesus fez uma pegadinha, eu acho, com todo mundo. Sabe quando você sabe de uma coisa pela lei, mas você sabe também de uma outra forma que pode acontecer, e aí você fica mostrando o caminho correto, mas no final ele já sabia que a fé dela faria com que isso acontecesse, e aí ele mostrou para todo mundo: está vendo? É isso, vocês não estão me reconhecendo, então eu vou dá-lo. Gente, essa mulher por lei não era digna de receber misericórdia de Jesus e cura, e com as migalhas que foram dadas a ela, a filha dela no mesmo instante recebeu a libertação. A Bíblia diz que no mesmo instante ela foi liberta. Se as migalhas que estão para aqueles que não são da nossa casa, para aqueles que não são filhos, não são tidos como filhos, podem libertar vidas e curar, o que está disponível para nós como filhos que nos assentamos à mesa do nosso Pai? Nós estamos vendo a herança, nós estamos enxergando o potencial da herança que existe para nós, ou nós estamos apenas olhando o quem está sendo abençoado, se ele é digno ou não, e não pleiteando o que nós precisamos ter, vivendo a vida como se fôssemos filhos mesmo? Ou estamos mais preocupados nas nossas atividades e nas recompensas que vamos ter se fizermos todas elas em obediência? Existe um exemplo muito interessante da minha casa. O meu filho, ele é uma pessoa que acata muito as coisas, com muita facilidade. Então, você diz para ele fazer algo, ele faz. Então, todas as vezes eu boto o prato de comida deles, eles comem juntos, né? E aí, obviamente, ele mais velho come mais rápido, já sabe que tem que comer tudo que eu botei, não reclamar dos legumes, etc. E a minha filha fica: que isso? Eu não quero. Aí eu descobri um caminho competitivo, que ela é muito, e aí eu digo assim: não precisa comer, então deixa que Bernardo come. Não, eu vou comer. E aí ela come aquilo. Por que eu estou te falando isso? Porque muitas vezes nós caminhamos assim em Deus. A gente não quer, mas aí porque o outro quer, aí eu também quero. Porque o outro recebeu, eu também quero receber. Mas a motivação do seu coração não é. Tem gente que está deixando para lá um monte de coisa, não quer viver uma vida correta, não quer estar em Deus com potencial, não quer que Deus honre ela, não quer que Deus dê dons, maravilhas, que ela seja usada como um vaso de honra na casa do Senhor. Mas aí quando vê alguém sendo usado, fica: ai, eu quero, Jesus, isso para mim. Isso não é errado, tá? Não é errado, mas precisa de ajuste de motivação. Porque se essa motivação só vem quando você vê alguém sendo importante, ou tendo sucesso, ou sendo aclamado por algo, recebendo glória, obviamente a glória de Deus, mas recebendo vitórias em nome de Jesus, e aí por isso você deseja, a motivação está desajustada. E aí, Jesus então mostra para essa mulher sirofenícia e por os discípulos principalmente, para aquele povo que estava ali, que a capacidade dela ver o que Deus coloca à disposição deles era muito maior que a deles.
Vou repetir, a capacidade dela entender o que estava à disposição deles era maior do que a capacidade deles entenderem. E por isso ele abençoou. Por isso ela foi curada, a filha dela foi curada. Porque pegando das migalhas, ela conseguiu libertação para essas vidas. Então a gente não pode apenas se portar como filhos servos. Perceba, o filho servo. Nós fomos chamados de amigos de Deus. Nós fomos introduzidos como co-herdeiros de Jesus. Você consegue entender que co-herdeiro é o lugar que Jesus ocupa como herdeiro é nosso também? Isso é maravilhoso. Isso é tão profundo que às vezes a gente não consegue entender com o nosso próprio raciocínio. Então eu peço que o Espírito Santo continue ministrando isso na sua mente. Porque se você entender a sua posição em Deus como co-herdeiro, assim como Jesus é, muitas coisas na sua vida vão se transformar. Muitas coisas vão se transformar. Porque você vai deixar de pleitear, de exigir, de reclamar, de se indignar e vai viver como filho. Vai começar a priorizar aquilo que você não está priorizando hoje, que é o correto, que é o que o Senhor deseja que você priorize. Eu não quero entrar no mérito porque cada um de nós tem prioridades diferentes e cada um sabe o seu caminho. Mas essa coisa do trabalhar com muita dedicação e amor, gente, eu amo trabalhar para o Senhor, eu amo. Eu estou muito à vontade de falar isso porque vocês que me conhecem sabem que eu nunca poderia criticar isso aqui numa pessoa, porque eu sou ela, eu faço parte desse grupo. Mas nós que trabalhamos muito para o Senhor, né? Como rala, olha, como trabalha. A gente tem que entender que o fato de eu trabalhar mais para o Senhor, ou de fazer um desempenho muito grande para Deus, não faz Ele me amar mais. Eu faço porque eu amo. Eu faço porque eu entendo, eu desejo, eu adoro, eu entendi e eu faço. Eu não faço para que Ele me ame mais, porque Ele já me ama. Independente do que eu fizer, Ele já me ama. Agora, agradá-lo, honrá-lo, adquirir apreço, isso é outra coisa. Mas o amor já existe. Então nós que trabalhamos para o Senhor, precisamos entender que quando o outro é abençoado, quando o outro é festejado porque retornou, porque foi encontrado, porque foi liberto, isso é alegria para nós, se nós fazemos por amor. E a gente precisa acreditar nisso, gente, no lugar que a gente tem em Deus, através de Jesus. Tem um exemplo muito interessante, que eu ouvi uma vez do pastor Luciano Subirá, numa palestra dele, e ele dizendo que ele era adolescente. Eu vi logo o Perilinho, Pedro, pessoal que gosta de orar. Ele estava orando no quarto dele, sem camisa, de bermuda. E ele diz que nessa época ele era de uma igreja muito tradicional, muito. E ele estava no quarto dele, um calor lá de Belo Horizonte, interior de Minas, não sei se era Belo Horizonte, mas enfim, lá, uma cidade que ele morava quando adolescente. E aí ele diz que ele estava orando em voz alta, andando pelo quarto, toda à vontade. E a janela dele era baixa, assim, na rua, então a pessoa que passava via. E aí passou um amigo dele da rua e disse, misericórdia, quando viu ele orando sem camisa. Aí ele olhou e disse, misericórdia por quê? Aí ele falou assim, você não tem ideia da falta de reverência que está causando agora. Se você tivesse que ir num lugar visitar o presidente da república, você não iria desse jeito, você não iria de bermuda e sem camisa. Aí ele falou assim, mas eu estou no meu quarto. E eu não estou falando com o presidente da república, eu estou falando com o meu pai. E se o meu pai fosse o presidente da república, e um dia ele estivesse em algum lugar, fazendo alguma reunião, e eu corresse para os braços dele, suado depois de um futebol, ele ia me abraçar com certeza. Porque eu não vejo Deus com distância. Eu sou o íntimo dele, ele é meu pai. Perfeito esse exemplo. Eu não estou aqui fazendo nenhuma apologia à falta de reverência, ok? A não estarmos diante de Deus com honra, não é isso. Mas eu digo, se você vê Deus como Pai, se você encontra esse lugar de intimidade, muitas coisas mudam, né, na sua forma de adoração, na sua forma de se chegar a Ele.
Uma vez eu estava conversando, eu gosto de dar exemplos porque eu acho que fica mais próximo, né? E também eu acho que a mensagem já foi dada, a gente só vai dando uma arredondada. Mas eu estava uma vez numa mesa, e aí 2 amigos meus começaram a ter uma discussão assim, saudável. Porque um pedia muito as coisas a Deus, mas pedia coisas assim: ai, queria tanto viajar, vou pedir para Deus me sortear numa passagem. Ai, quero tanto comprar uma casa nova, vou pedir para Deus me fazer achar esse lugar. E ficava orando, e aí o outro falou assim: ah, cara, eu acho que você pede muitas coisas, tudo você pede para Deus, tudo você é muito pidão. Brincou, né? Você é muito pidão. Ele falou: eu sou mesmo. Você não é, não? Não. Eu só peço o que eu preciso para sobreviver, e Deus me dá aquilo que eu necessito. Aí ele falou assim: você é muito egoísta. Aí ele: egoísta? Egoísta é você que pede tudo para você. Aí ele disse: não, egoísta porque se você só recebe o que você precisa, você nunca tem para dar. Eu recebo tanto que eu peço que eu dou, eu sou fonte. Ele vem em mim e eu dou, ele vem em mim e eu dou, eu recebo para mim e dou, porque eu transbordo. E eu achei aquilo... Gente, olha, eu lembrei dessa ilustração, que não é uma ilustração, foi verdade. Eu acho que eu tinha uns 17 anos, então tem uns 20 anos, tem exatamente 20 anos isso. Foi tão perfeito, eu falei: Deus, obrigado por esse exemplo. A gente às vezes vive coisas que a gente não entende, um dia a gente vai usar, mas foi perfeito para esse exemplo. Por quê? Porque o egoísta, ele só quer para ele. Ai, mas ele é comedido, ele só queria. Não, mas o outro estava pedindo para ele, mas ele daria. Você já foi sorteado em algo e você deu algo para alguém? Mas eu gostei de ser sorteado. Eu nem precisava disso. Ai, adorei ser sorteado. Lá em casa a gente nunca ganhava nada. A única pessoa que ganhava era a minha irmã. Mas, gente, ela ganhava tudo. Qualquer sorteio que estivesse no shopping, não sei o quê, na escola, ela ganhava tudo. E tinha horas que já estava até perdendo a graça, ela já estava sendo sorteada para dar para alguém, mas ela ficava feliz em ser sorteada. Isso é muito legal, você parar para pensar, de chamar a atenção de Deus como filho. Faz esses testes. Não é brincadeira, não. Deus nos ama, e Ele ama que nós chamemos a atenção dEle. Ele ama se apresentar como um pai de amor. Então você um dia está andando e fala assim: Deus, me mostra uma pessoa que precise de uma oração agora. Me mostra quem é. Aí Deus vai dizer para você assim: é uma pessoa que vai passar agora com o cabelo vermelho. Aí você vai olhar e vai ver essa pessoa, e você vai se sentir bem, porque você vai ver: eu estou chamando a atenção de Deus, Ele está me ouvindo. Isso não só em orações, mas em coisas pequenas. A gente ouviu aqui um pregador jovem contando que todos os lugares que ele vai pregar a palavra de Deus, ele pede para Deus mostrar a ele uma pedra em forma de coração como forma de aliança. Porque um dia ele encontrou e ele sentiu que era isso, Deus falando com ele. E aí todos os lugares, ele começa a andar pelos lugares procurando pedras, e ele encontra uma pedra em forma de coração, e ele tem coleção de pedras em forma de coração. Isso é lindo, porque mostra como Deus, isso não é um joguinho, né? Não é a gente chama de caça ao tesouro, mas de uma forma legal. Mas para pensar, esse é o nosso Deus. Você pode o tempo todo estar em sintonia com Ele como filho. Você ver a herança é algo libertador. Você usar a herança no momento que você precisa é libertador. Além disso, sobre o egoísmo e o pidão, o egoísta e o pidão, Efésios 4:28 diz o quê? Aquele que antes roubava, não roube mais. Antes trabalhe, fazendo o que é justo, para o que tenha suficiente para si e para socorrer o necessitado. Então, desculpa, o egoísta, hoje, sabendo desse texto assim, né, com mais entusiasmo, eu diria para o meu amigo: você é antibíblico. Você só pede o que você precisa, mas a própria Bíblia diz que você precisa ter o que você precisa e socorrer o necessitado. Então, você tem que ter mais. Eu não consigo olhar para esse texto na Bíblia e achar que Deus só quer que eu viva com o que eu preciso. Eu não acho que Deus quer que eu sobreviva, né? Eu acho que Deus quer me dar além, para que eu transforme isso numa represa. Desculpa, que eu não transforme isso numa represa para mim, mas que eu seja fonte. Usei a palavra errada, desculpa. Que eu não faça isso só para mim, que eu tenha tudo só para mim. E que eu mostre: olha como Deus me abençoa, olha como Deus me ama, olha como eu sou digno e honrado.
Mas eu quero dar, Senhor, me dá mais, porque eu sou... E Deus vê o nosso coração e faz mesmo isso. Então, quando eu vejo a herança, o apenas ver também não é suficiente, tá bom? Porque senão eu me torno aquele que só vai atrás de Deus por causa de bênção. Mas quando eu vejo a herança e entendo o porquê da herança, eu sou filho, eu sou digno, eu posso, Ele me ama, eu me sinto pertencente. Hoje a gente falou sobre isso aqui na pregação, me sinto pertencente, eu me posso assentar à mesa e saborear das delícias do meu Pai. Eu tenho a autorização, eu tenho liberdade, o véu foi rasgado e eu entro sim na presença dEle com ousadia. Deus não te daria o cabrito só porque você trabalha ou porque você merece. Ele te dá o cabrito porque você pode ter o cabrito. Pode ter o novilho, você pode ter o que você quiser. E quando você vê esse filho que ficou em casa, existe um fato curioso que eu me identifico muito, e sempre falo isso, que é o seguinte: a pessoa que ela não nasceu num berço cristão, que não é o meu caso, a pessoa que viveu no mundo ou se afastou de Jesus, né, e viveu muitas experiências de pecado, de morte de alma, de trevas na sua vida, quando ela encontra luz e Jesus, ela se transforma muito. Ela não quer nunca mais saber daquilo. É como se ela agora encontrasse vida de verdade, porque ela conheceu a morte, ela conheceu as trevas. Mas o filho, e aí eu me coloco como exemplo, que nasceu no berço cristão, que sempre esteve no lugar de filho, que nunca conheceu esses lados. Pecado existe, nós fazemos, nós cometemos, mas a vida de pecado, a vida de trevas, de beirar a morte da alma, isso não é algo que eu vivi e muitos de vocês também não. E às vezes eu fico um pouco com ciúmes, entenda bem, do amor que eu vejo essas vidas trazendo por Jesus e pela sua causa, enxergando a salvação com algo que eu falei, gente, eu acho que eu não estou enxergando, Jesus me ajuda. Você já fez essa oração? Eu já fiz muitas vezes. Senhor, por que essa pessoa está chorando tanto quando fala de renovação de espírito? Quando fala de cruz, de libertação, por quê? E eu não estou sentindo isso. E é por isso, porque eu nunca vivi uma morte de alma. Eu nunca me senti aprisionada nas trevas. Isso é maravilhoso. Eu não posso olhar para aquilo e querer ter sido aquilo para poder viver. Eu preciso estar nesse lugar já vivendo isso, tendo entendimento de o que é ser filho, porque ele agora chegou no mesmo patamar, na mesma página. Ele abriu os olhos e está enxergando o que eu deveria enxergar. O problema é que nós, filhos que ficamos em casa, não enxergamos a herança. E aí quando alguém enxerga, a gente fica assim, o que ele viu que eu não vi? Será que está vendo mesmo? Ai, está estranho isso. E a gente começa a criticar mesmo, a indagar ao Senhor, a desejar todas as coisas que o outro viveu. Se você procurar na Bíblia, tem muitos exemplos de pessoas que questionaram Deus porque os ímpios estavam sendo abençoados e eles não. E esses são filhos que não viram a herança, que estão olhando para as coisas deste mundo, que não estão vendo que a nossa construção não é para cá, nossa construção é para uma vida eterna, é para um lugar onde nós não poderemos levar nada que nós fizemos aqui com o nosso dinheiro e as nossas mãos. O que temos nós construído para aquele dia? Louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que você tem preparado? Você tem olhado as coisas deste mundo, ou você tem enxergado a herança como filho? Ou você tem se colocado como corredeiro em Jesus e dizendo, eu posso todas as coisas que Jesus pode. Então, sai de mim angústia, sai de mim medo, sai de mim tristeza. Eu sou luz, eu vou levantar, eu vou erguer aqui um clamor e eu sei que eu serei ouvida. Nós vamos orar e as coisas vão acontecer. Nós vamos nos colocar no lugar de filhos e clamar, e as coisas vão acontecer. Isso nós já temos vivido aqui muito. Mas muitos têm vindo na onda, né?
na leva, isso é ruim. Porque eu costumo dizer que Deus tem uma agenda e Ele não vai parar a agenda porque nós não cremos ou não fazemos. Ele vai libertar, Ele vai curar, Ele vai transformar, Ele vai se apresentar como um Deus poderoso. Cabe a nós estarmos junto nisso ou apenas assistindo. Já viu as pessoas que têm muitos testemunhos para contar? Nunca são os dela. É sempre assim, a minha vizinha falou que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. O meu pai uma vez orou e a gente conseguiu não sei o que. E aí meu tio estava doente e ele foi curado. Nunca é a sua experiência. Então são assistentes do Evangelho. São pessoas que vivem a bênção das migalhas. Será que somos filhos? Não no sentido de Deus nos ver como filhos, mas será que estamos nos colocando nesse lugar de filhos? Será que a gente está tendo a capacidade de ver o que Jesus tem para nós e querer, ou estamos com uma mulher cananeia que não deixou passar a oportunidade porque ela sabia o que tinha para ela e que poderia existir para ela? Eu não quero me delongar, porque eu acho que ficou muito claro isso, e eu quero ministrar nessa noite sobre a sua vida, nesse assunto, nesse sentido. Como eu disse aqui no início, essa pregação é para nós filhos. Nós filhos. Eu sei que você precisa disso, porque eu preciso. Porque a cada dia o Senhor quer nos ver mais perto. A cada dia o Senhor deseja que a gente faça mais parte, tenha mais profundidade com Ele no nosso relacionamento. E eu entendo que essa palavra veio do céu para nós, para que a gente alcance novos níveis no Senhor e a gente alcance aquilo que Ele tem, que Ele realmente quer nos dar, porque Ele está despejando sobre aqueles que querem. Não perca essa oportunidade, não perca de vista a herança do Senhor, para que você consiga viver como filho real. Vamos colocar de pé. Quero que você, mesmo no seu lugar, porque como eu disse, eu entendi que isso é para todos nós, você colocasse sua vida agora diante do Senhor. Faça o que você desejar em oração, ajoelhado, com a mão no seu coração, mas coloque-se com liberdade. Eu até sugiro que você faça algo diferente do que é normal para você. Porque a gente tem que sair um pouco do automático, sabe? De levantar apenas e orar e ouvir uma oração e receber amém, Jesus. Mas mostra a Deus assim, Deus, eu quero chamar a sua atenção hoje. Essa palavra falou no meu coração e para mim é algo que eu não quero abrir mão nesse ano. Eu não tenho forças, eu nem sei como começar. Eu sei que eu tenho que abandonar um monte de coisas e um monte de ideias, um monte de desejos. E o Senhor sabe quais são. Eu não sei fazer isso, mas o Senhor pode me ajudar. Eu só estou te dizendo, Deus, nessa noite, que essa palavra tocou meu coração e eu quero ser transformado. Diga isso a Deus, como filho. Senhor, eu quero ver a tua herança. Desejo que meus olhos sejam abertos nessa noite, que eu não viva apenas uma vida de atividades para ti, de serviço, apenas de obediência no sentido das regras, mas, Deus, que dentro de mim venha um prazer em te obedecer, um prazer em caminhar, que dentro de mim venha uma vontade genuína de dentro para fora, de fazer aquilo que o Senhor merece que eu faça como filho. E eu desejo viver todas as suas promessas, eu desejo viver as tuas bênçãos, eu desejo me alegrar, Senhor, com aqueles que estão sendo trazidos de volta. Não quero ser um filho que reclame e que se indigne com aqueles que estão sendo trazidos e ganhando coisas. Eu quero ser co-herdeiro com Jesus, eu também posso todas as coisas, eu também quero viver a felicidade. Senhor, ouve a nossa oração, Jesus.